Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast acadêmico, hoje o 6º episódio. E quem está aqui hoje é aquela pessoa que é considerada a musa fitness dentre os docentes do Distrito Federal. Já adivinhou quem é? Ela mesma, professora Silvia Tominaga. Obrigada, gente. Imenso prazer. Agradeço muito o convite de estar aqui. Vai ser uma conversa muito boa. Tenho certeza, professora. Muito bem-vinda. Você foi um dos nomes que foi pedido, inclusive, lá quando a gente abriu a caixinha, professora Silvia. Olha só. Não tem como não trazer, né? Coisa boa. E professora, a gente sempre começa aqui o quadro, né? O podcast, pedindo para a pessoa se apresentar, falar um pouco mais sobre ela. Então, conte, o microfone é seu, o tempo que você quiser. Quem é Silvia Tominaga? Bom, meu nome é Silvia Tominaga. O Tominaga é porque metade de mim é japonesa, por mais que não pareça. Eu sou 50% japonesa e 50% baiana. Então, a mistura é... Brasil. Né? É sushi com dendê. Eu sou a mistura dessas duas coisas, né? E eu tenho 45 anos. Eu sou mãe de 2 meninas. Eu falo meninas, mas na verdade eu tenho uma de 20 e uma de 15 anos, que são a melhor coisa da minha vida. E sou professora há 23 anos. Vou fazer 23 anos agora. 23 anos de sala de aula. Começou em 2000. 2000. E onde você começou, professora? Como é que foi a sua carreira, né? Se quiser falar um pouco sobre isso, ou a sua trajetória desde criança. Eu vou voltar um pouquinho antes de virar professora. Manda bala. Virar um pouquinho. Conta a história, a gente quer ouvir histórias. Eu vou pegar um corte aqui. Eu tinha que entrar na universidade pública. Então, todo o meu ensino médio, eu estudei para que isso acontecesse. Eu sou de uma época que existia um cursinho que era assim, 18 vagas, 17 eram desse cursinho. Então, eram alunos que tinham que fazer aquele cursinho para conseguirem entrar na universidade pública. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Qual era o cursinho? Pode falar. Objetivo. O Objetivo. Sempre... As melhores cabeças. A propaganda era sempre assim. Sai aqui, né? Você deve te dar aula com algumas lendas, então, lá, né? Mas eu não fiz. Você não fez o Objetivo? Não fiz. Eu sou oriundo da escola pública 100%. Então, eu não tinha condições de pagar, nem próximo a ter a renda suficiente para pagar cursinho. Então, desde o primeiro ano, eu estudei para entrar na universidade, né? E a ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Eu não tinha noção como era. Então, eu só fui. Eu só fiz aquilo que deveria ser feito, que poderia fazer diante da minha realidade. Eu estudei em Taguatinga, perto da unidade. Pronto, é aquela escola perto da unidade nova de Taguatinga. Que o fera. Centrão. Eu estudei lá no ensino médio. E lá eu tive muitos professores bons. Você cresceu ali em Taguatinga? Não, eu morava em Ceilândia e eu pegava todos os dias o ônibus e estudava lá. Então você é da Ceilândia, que nem professor Caetano. Professor Caetano da Ceilândia. E aí você pegava um ônibus, ia lá pra Taguatinga? Todo santo dia, e estudei lá. Mas assim, eu tinha vontade de... Eu tinha que fazer uma faculdade pública, porque eu não tinha condição de pagar particular. Minha mãe falou assim, ó, Silvia, é sua vontade, mas eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular. E aí eu estudei para passar na UNB. Foi isso. E você passou pelo vestibular? Passei pelo vestibular. Não tinha pais ainda? Não tinha. Eu entrei no ano em que começaram a fazer o PAS. Então não tinha. E como foi o seu ensino médio, assim? Foi muito sofrido? Eu costumo dizer que eu fui muito estudiosa para conseguir sobreviver ao ensino médio. Eu estudei em Taguatinga e era uma outra realidade diante daquela que eu tinha. Então, eu tinha que ser muito boa aluna. Eu, claro, que sofri bullying, né? Eu venho de uma outra condição socioeconômica. Eu tinha colegas que se aproximavam de mim por causa das notas. Porque eu fazia os trabalhos, porque eu tirava boas notas. E eu era uma boa aluna. E esse distanciamento era social? Era social. Porque você era da Ceilândia, o pessoal sabia, uma condição... Assim, eu tive amigos lá, mas eu vou dizer assim, que muitos se aproximaram de mim porque eu era uma boa aluna. Uhum. E isso era uma forma que desde o ensino fundamental eu tinha que vencer em algum ponto. Até porque, assim, existe um padrão, e eu não era padrão,
existe uma condição socioeconômica, então muitas coisas iam contra mim. Então, o meu modo de sobreviver foi o estudo. Eu costumo dizer, eu sou fruto da educação. A educação mudou minha vida. A educação mudou minha vida. Hoje, eu sou o resultado de um processo de educação. Acho que nada mais muda a vida de uma pessoa que isso. E que lindo, né? E hoje você é educadora, né? E que também foi por acaso. Foi por acaso. Eu costumo dizer assim, olha, a docência entrou na minha vida por acaso. Por quê? Porque eu fui fazer um curso e quando eu fui para a UNB, eu tinha um desenho do que seria a minha vida. Nessa época eu fazia no Centro de Línguas francês. Eu entrei no CILT e eu fiz lá francês. Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei pensando que eu ia estudar. Eu fazia tradução e imaginei, eu vou conseguir um emprego numa embaixada, vou fazer contatos e quando eu terminar meu curso eu não vou morar no Brasil, eu vou ser uma cidadã francesa e ia pra lá. O meu desenho de vida era não ficar no Brasil, era estudar e ir embora. Olha que coisa louca, né? E você passou então para letras francês? Não, eu fiz tradução. Tradução, o curso era tradução? Né? Na UNB? Na UNB. O curso era apenas esse, eu não conheço muito bem. Eu nem sei se letras, tradução, francês. Sim, letras, tradução, francês, entendi. Sim. Aí, assim, foi meio que também um tiro no escuro. Agora, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu entrei em letras, né? Letras. Quando eu fui fazer o vestibular, eu jurava, até os 45 minutos do segundo tempo, que eu ia fazer psicologia. Todo o meu ensino médio foi construído para que eu, fizesse psicologia. Eu imaginava que eu seria uma psicóloga. Quando eu cheguei ao terceiro ano, eu ganhei um teste vocacional. Não sei nem se faz hoje ainda, mas eu preenchi uma série de questionários, com a psicóloga. Eu cheguei a fazer, não sei se existe ainda. Não sei se existe ainda nesses moldes. Mas eu preenchi uma série de folhas, marquei lá algumas coisas. Mas eu acho que eu brinco que eu manipulei o teste, assim, porque eu quero que dê psicologia. Quando eu terminei, a psicóloga veio com o resultado, e o resultado, assim, psicologia, mas eu acho que ela notou que eu manipulei. E ela, assim, a segunda opção, línguas, letras, alguma coisa assim. Aí eu falei, opa. Mas aí ela se sentou comigo e foi falar o que era de verdade psicologia. E eu saí da sala arrasada. Porque eu percebi que eu não servia. Porque o psicólogo não pode se envolver. E eu me envolvo. Eu não consigo não me envolver com aquilo que as pessoas me passam, me compartilham comigo. Eu não consigo não me envolver. E eu pensei, eu não vou conseguir ser uma boa psicóloga. E aí meu mundo caiu naquele dia. Eu saí da sala, e agora? E aí, a matéria que eu mais gostava na escola era história. Tá louca. Eu já fiz prova separada dos alunos. Porque o professor tinha medo de eu dar cola para os alunos. Porque eu já estava passado no terceiro bimestre. Eu era boa em história, eu era muito interessada em história. Então, para não dar cola, eu já fiz separada. Eu achava isso o máximo, assim, muito bom. Aí eu pensei, eu vou fazer. Aí no dia que eu fui fazer a inscrição, que ainda era uma época que você tinha que ir a uma escola, eu fui a uma escola em Taguatinga, eu fui fazer a inscrição, preencher as bolinhas, e na hora do curso, eu olhei. O que eu vou fazer agora? Psicologia não dá para marcar. Então você foi lá se inscrever sem saber o que fazer. Foi. E aí eu pensei, eu vou marcar história. Mas qual é o destino de quem faz história? Ser professor. E eu falei, professora, eu nunca vou ser na vida. Foi isso que eu disse. A gente paga com a língua, né? Professora, eu nunca vou ser na vida. Mas não pelo estigma que um professor tem normalmente. Essa questão, de salarial, a questão de como ele é visto, o profissional de educação é visto na sociedade. Não foi por isso. É porque eu sou extremamente tímida. Pode não parecer agora, mas eu sou extremamente tímida. E eu nunca me imaginaria falando diante de pessoas e as pessoas me ouvindo.
a minha personalidade introspectiva não me permitia cogitar que eu entrasse numa sala de aula. E aí eu fui e falei assim, não, vou ser professora não. E aí eu esqueci história e marquei letras tradução. Porque aí, como eu te falei, Sim. imaginei todo um caminho fora, uma vida burocrática, entendeu? Só que é uma outra coisa para a qual eu não sirvo também. Se ficar numa baia, uma coisa assim, no escritório? Não. Eu nem consigo te ver fazendo isso. Eu não consigo, eu ia ser infeliz. Que doideira. Isso foi em que ano? Você pode falar? Que eu fiz o que você se inscreveu, né? Que você fez pra letras? Foi em 96. Dá pra falar assim, foi 96. Olha quanto tempo, né? Que doideira. Eu tinha 4 anos. 96. E aí, quando eu entrei no curso, eu fui vendo, assim... eu tinha letras tem muitas possibilidades, né? Você vai para vários ramos. É um curso muito amplo. Então, eu fiz francês, eu cheguei a estudar francês, eu sou formada em francês também. Só que aí chegou um momento que o bolso, né? Eu precisava de dinheiro para me manter na universidade. Apesar de participar de todos os programas socioeconômicos possíveis lá, eu precisava de dinheiro para custear as cópias, a minha vida na universidade. Transporte, não, mas precisava, porque ainda pagava, a gente ainda pagava uma porcentagem, 30% da passagem. Então eu precisava, enfim. E aí surgiu uma oportunidade de eu ser professora. Só que eu imaginei que seria a coisa mais temporária da vida. Professora de sala ou professora particular? De sala. Foi uma época assim que eu precisava pegar um estágio. E aí surgiam estágios, e aí surgiu um do Senado. Todo aluno de letras quer o bendito estágio do Senado. E aí eu recebi uma cartinha lá do órgão, né, do que faz o estágio lá. Acho que é CIE, uma coisa assim. CIE, sim. Recebi. Quando eu cheguei lá ao Senado, alguém indicado tinha levado a minha vaga. Meu Deus, passaram saí. Eu me lembro das cenas, assim, eu saindo de lá, assim, agora. Devastada. Você é nova? Você estava com quantos anos? Eu tinha 22. 20 anos? 22. Eu me lembro eu caminhando ali, eu falei assim, e agora? E aí surgiu por um acaso, era na época do Alumbe da UNB. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma prova. Eu falei assim, eu vou fazer e vou ver o que vai dar, né? Aí eu passei na prova, por incrível que pareça, eu tinha muito aluno concorrendo. E aí eu pensei mais pelo lado financeiro mesmo, que eu precisava, mas eu imaginei como uma coisa mais temporária da vida. Mas assim, eu ia fazer aquilo ali rapidinho e ia tocar minha vida. Era um bico, né? Era um bico para direcionar para outros rumos, né? Para aquilo que eu havia imaginado. E aí, eu fiz a prova, passei. E era uma época, gente, que o Alumbe era muito... Alumbe, né? Era época muito raiz, porque eu dei aula numa igreja. A igreja ficava do lado de uma caixa d'água, então você tinha que parar a aula no momento em que a caixa d'água estava lá sendo... Tava enchendo. Nossa, era um barulho, era uma tenda. Era uma época que fazia matrícula e dava aula. Era assim, o início bem raiz, bem... Então você pegou bem o início lá? Foi bem o início, foi quando foi para a igreja. E aí eu conheci pessoas maravilhosas lá, tem professores lá que são do coração. Foi lá que você conheceu o Frajola? Não, o Frajola foi meu aluno. Frajola foi meu aluno. Eu diria que você foi aluno dele, viu? Que coisa louca, né? Ô, Leire, bota aqui. Frajola, você tá acabado, hein, velho? Que isso? O Frajola foi meu aluno, gente. Há muito tempo. Mas o Frajola já foi meu aluno em outras condições, bem mais favoráveis. Essa parte raiz, assim, eu nem sei, sabe? Se eu não tenho mais nenhum próximo. Mas eu conheci professores fantásticos lá, pessoas que eu levei, assim, como... pessoas que eu admiro até hoje, que eu levei no coração. Aprendi muito, muito, muito. Mas, como eu disse, era um bico, né? E como você sentiu quando você começou a dar aula? Primeiro dia, como é que foi? Primeiro dia. Eu fiz uma aula teste, passei e fiquei, né? Eu descobri que eu ia dar aula
numa segunda-feira, e eles me ligaram 5 horas da manhã. Não tinha horário até esse dia. Eu vou entrar em algum dia da semana. Mas aí eles me ligaram 5 horas da manhã. E não tinha WhatsApp, era ligação. Você imagina você ser acordada às 5 horas da manhã. Morreu dizendo, quem, né? preciso que você entre hoje. E eu vou, né? Nunca tinha dado uma aula. Quando eu sempre também conto essa história. Quando eu fui dar aula, eu tava tremendo. Eu tava tremendo assim, no caminho, fui de ônibus, cheguei super cedo. Eu falei assim, vou me acalmar aqui. O que eu vou falar? Você sabia que aula que você ia dar, né? Não tinha planejamento, não tinha nada, não deu tempo de fazer nada, né? Não. Ia ser uma aula de apresentação. Mas assim... Meu Deus, que terror. Quando eu fui entrar, eu perguntei, como é que tá a turma? Lotada. Havia 120 alunos. Meu Deus. E era uma sala de aula em que a gente entrava por trás e ia desfilando praticamente no meio da sala até chegar ao tablado para o quadro. Você não entrava próximo ao quadro como ali na academia. Você entrava por trás. Então, quando eu entrei, parecia uma noiva. Eu fiquei mais nervosa nesse dia do que no dia que eu entrei na igreja para casar. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não via nada. Eu acho que eu flutuava, assim, porque todo mundo vira para trás para olhar para nós. E um monte de aluno de pré-vestibular, né? Não é criança, né? Nossa, eu sei que eu não via o final até chegar ao quadro, assim. Eu andei, parecia um quilômetro. E aí, eu dei a primeira aula e eu saí de lá achando que eu nunca mais ia conseguir fazer isso de novo na vida. Aí depois tinha que entrar em umas outras aulas. Aí depois da primeira também vai, né? Abre a porteira, né? Eu entrei na sala mais cheia de todas. No primeiro horário, numa segunda-feira. Sendo que eu nunca pisei em sala de aula na vida. Em 2000. Mas essa aula saiu? Saiu. Você eu não faço a menor ideia do que eu disse. Eu ia perguntar, você falou o quê? Eu não faço a menor ideia do que eu disse ali. Só que foi muito louco, porque neste semestre, primeiro semestre da vida, eu entrei, era no segundo semestre do ano de 2000. Segundo semestre. E eu faço aniversário em outubro. Os alunos armaram uma festa para mim. No primeiro semestre em que eu fui ser professora. Eles mentiram lá uma coisa, a coordenadora, preciso conversar com você. Eu já fui assim, né? Assustada. Quando eu vi, tinha uma festinha. Eu falei assim, então eles não me odiaram, né? E eu costumo dizer, a sala de aula, ela é um crack, né? Você, quando vai, aí acontece alguma coisa que você gosta, você quer repetir aquela sensação. É dopamina, né? Que te vicia. É o bichinho, né? Que te vicia. Aí na outra vez você fala assim, não, isso aqui é bacana. E às vezes, só de um aluno olhar, e o digital tirou isso um pouco da gente, né? Essas aulas online. Mas o fato de o aluno olhar para você e só fazer assim, parece assim, ó, tô entendendo. Aí você já vicia nisso. É gostoso. Nossa, realmente é muito bom. Então, acho que é neste segundo momento que a educação mudou minha vida. Que é quando você começa a dar sentido para aquilo que você faz. A sua existência, ela tem um motivo. Eu acredito muito que a gente veio para cá para servir, não para ser servido. Eu acho que a forma que eu sirvo a maior quantidade de pessoas é com a educação. Uhum. É com a educação. Eu ainda continuo sendo muito introspectiva em todos os outros pontos. Mas a sala de aula é o momento em que eu me permito falar com as pessoas e eu acho que eu sou mais eu lá do que em outros momentos. Porque quando tem uma turma que a gente vai caminhando com os alunos e às vezes a gente fica mais com os alunos do que eles ficam com a família. Sim. Né? Principalmente nesse contexto, a gente encontra toda semana, a gente fica ali, a gente ouve, eu ouço muito, eu paro muito para conversar com os alunos. Eu tenho, quando a turma é mais presencial, isso também acho que funciona. Tem um momento de DR, né? Que você percebe que a turma não tá ali com você. Eu não sei, eu sinto muito isso. Às vezes a turma não tá ali com você e por mais que você tenha um conteúdo para ser vencido, você acha que você tem que parar e trazer a turma. Sim, trocar uma ideia, né? Trocar uma ideia.
Eu gosto muito disso. Esse é o ponto que eu gosto muito em escola, né? Em escola dá até um pouco mais de liberdade pra fazer esse tipo de coisa, né? No cursinho às vezes é um pouco mais difícil, mas ainda assim ainda dá pra fazer. Mais apertado, né? Mas na escola a gente consegue muito esses momentos de troca, né? E às vezes o aluno tá precisando ouvir algumas coisas, né? Às vezes naquele dia ele tá precisando ouvir. Às vezes naquele dia você falou pra ele algo que vai mudar a vida dele muito mais do que no ano inteiro dando conteúdo de gramática. Já aconteceu uma coisa muito louca comigo. Um dia, ainda trabalhava no Alumb, há 1000 anos. Eu devo ter falado alguma coisa para um aluno. Esse aluno ele estava fazendo um curso na UNB, mas ele queria fazer uma outra coisa, enfim. E ele começou, ele é um aluno mais velho, assim, ele não era aluno de 18 anos, ele era um aluno um pouco mais velho. E ele, um dia eu estou no Extra, andando ali naquela seção de eletrodomésticos. E aí eu tô vendo a pessoa olhando pra mim e me seguindo. O que você pensa numa hora dessas, bogado? A pessoa te seguindo dentro do supermercado. Stalker, né? Doida, né? Você imagina assim, o que esse cara tá atrás de mim? E olhando e andando assim, onde eu estou. E aí eu fui passando no corredor, ele, professora, aí essa é a palavra mágica, né? Aí eu já fico, ufa. E aí ele, a senhora... Aí ele falou assim, a senhora não sabe, mas a senhora disse um dia uma coisa que mudou minha vida. Aí eu pensei, pronto. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Aí ele falou assim, por causa da senhora eu desisti do que eu estava fazendo. Eu pensei, meu Deus, eu fui fazer outra coisa. Porque ele queria fazer aviação civil. Eu acho que só 2 universidades no país ofereciam um curso de aviação civil. Acho que era no Rio de Janeiro e uma coisa no Sul. E ele sempre ficava condicionado àquele curso que ele já estava começando, que já estava ali, acho que ele fazia odonto. E ele falou assim, professora, eu fui fazer o que eu queria. Porque a senhora falou, ele já estava no meio do curso, estava em férias, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, gente, eu nem faço ideia do que eu falei. Não lembro nem desse. E olha a responsabilidade que a gente tem. É muito poderoso. Né? A responsabilidade que a gente tem. Porque às vezes a gente fala... E a gente não percebe o poder que a palavra tem na vida do outro. E às vezes ele só estava procurando uma resposta que ele já tinha no coração e aquilo que você fala confirma ou não. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz. E a gente está numa posição de poder muito forte, né? Não é? Eu acho tanto pro bem quanto pro mal. Sim, com certeza. Né? Eu brinco que depois que os anos passaram, eu fui trabalhar em escola também, eu tomo muito cuidado com aquilo que imagino de aluno. Porque, querendo ou não, a gente segue um vício assim, ó. Quando a gente está em escola, aquele aluno não vai ser nada. Aquele aluno vai ser, né? A gente projeta assim uma imagem, aquele aluno vai ser bem sucedido, aquele ali não. Era numa época assim, que tinha o CAGE. Não, esse aqui é CAGE. Quem entende a referência aí. Cara, e eu tenho já aí 10 anos de sala de aula, né? Mas eu fico muito feliz em perceber que um pouco desses estereótipos para os professores estão mudando. Assim. Ainda bem. Eu comecei a dar aula muito novo, com 19 anos. E era muito doido, porque a primeira turma que eu entrei em sala de aula na minha vida para dar aula como professor era a galera de 17, eu tinha 19. Eu não falava a minha idade, né? Eles perguntavam... acho que tá coisas técnicas ali. Ah, tá, o copo. Pode falar, Leila. E assim, eu tinha 19 anos, o moleque tinha 17, cara. Muito maluco. Eles me perguntavam a minha idade e falavam assim, não, eu sou mais velho que vocês e mais novo que o Marcão, que era um professor que trabalhava nessa escola de educação física há 30 anos. E eu lembro que tinha um aluno lá que ele tinha uma habilidade artística absurda na música. Era coisa de doido, mas ele era muito ruim academicamente. Mas eu lembro de na sala dos professores, assim, muitos professores falarem mal dele num tom de inquisição, um tom forte, e eu ficava extremamente incomodado, porque ele tinha minha idade, né? E eu gostava dele. E eu não via nenhuma maldade, eu via um moleque massa, cara. Ele era músico e eu via que, porra, a galera batendo nele porque ele não era bom em física, sei lá, em química. Ele era péssimo em matemática. A primeira prova de matemática que ele gabaritou na vida foi uma prova minha, inclusive. A matéria era Briot-Ruffini, polinômios, ele gabaritou lá. E eu ficava muito incomodado com isso, cara. Por isso que eu acho que eu participei muito pouco desse... Eu tive muito pouco esse processo dessa visão. Mas eu vi isso muito acontecer. Mas eu mesmo
acho que tem dado aula nova, essa nova geração, assim. E hoje esse cara tem música dele no YouTube com mais de 20 milhões de visualizações. Não é fantástico? Cara, absurdo, assim... Você perguntar pra ele se ele sabe qualquer coisa de matemática, ele não sabe. E tá tudo bem. Quem é? Você quer saber quem é, Samuel? Jean Tassi. Eu sei quem é, velho. Tá vendo? Jean Tassi, já deixo aí, ó, a música. Pesquisa depois a música dele, Diz Pra Mim. E a música... Os músicos, eu vou te falar. E a música Mande um Sinal. Cara, animal, assim. E acho que desde cedo eu vi isso, cara. E realmente acontecia muito Não isso, é? cara. E se o menino não fosse bom em exatas, ele não era um bom aluno. O nerd, o CDF, a gente usava esse termo, né? CDF era bom em exatas. As pessoas que não eram boas em exatas, elas ficavam à margem. E acho que cada vez mais esse também estereótipo vai se desconstruindo. Porque eu falo, a inteligência do século XXI não é a lógico-matemática. É a intra e interpessoal. Com certeza. Quem lida com pessoas, quem sabe se relacionar com pessoas e quem sabe lidar consigo mesmo está na frente. Você olha, por exemplo, as profissões que vêm surgindo aí, o YouTube. As pessoas podem falar o que quiserem, mas o YouTube tem inteligência interpessoal. Ele sabe lidar com pessoas. Sabe comunicar, né? E se você olhar assim, coach. Por que existe coach? Porque ele ensina, né, você a lidar consigo mesmo. Hoje as pessoas estão em busca de lidar consigo mesmo e lidar com as outras pessoas. Né? Então, quando às vezes aquele aluno, eu gostava daquele aluno bagunceiro, vou dizer, eu tinha afeição pelo aluno bagunceiro. Porque ele tem liderança nata. Muitos são, né? Ele é o bagunceiro, ele é um líder. É um que quando o professor traz esse cara pra junto dele, ele tem um parceiro absurdo. Exatamente. Né? É o cara que na feira de ciências. Exatamente. E eu costumo dizer assim, eu tinha uns métodos pouco ortodoxos de lidar com alunos. Pode falar, fica à vontade. Né? Mas o aluno bagunceiro, ele controla o grupo. Então você não precisa se estressar. O aluno mesmo controla aqueles da turminha da bagunça. Né? Então, se você traz esse aluno para você, de alguma forma, você tem a turma controlada. Você tem a turma controlada. A pior coisa, e é uma dica para os professores que estão começando agora, a pior coisa que você pode fazer com o aluno, quando você está começando, é confrontar o aluno. É bater de frente com o aluno. Principalmente no início. Sim. Por quê? Porque ali é um sistema tribal. Eu costumo dizer, é um sistema tribal. Ele vai ter que se posicionar no grupo, porque senão ele se enfraquece no grupo. Então ele vai te afrontar. Ele não vai te ouvir. Ele vai te afrontar. Por mais que ele saiba que você tenha razão no que você está falando, o grupo exige que ele se posicione. E aí você perde. Alunos não são chamados a atenção na frente de outros alunos. Uma dica para os professores aí, nunca chamem a atenção de um aluno na frente dos outros. Você conversa, chama depois. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? O que não está dando certo aqui entre nós? Como é que a gente pode tornar isso aqui melhor? Né? Porque ele vai se posicionar. E aí ele vai pegar no seu pé até o final do ano. Pega birra. Você não disputa espaço com o aluno, cada um tem seu espaço. Né? Cada um tem seu papel ali. E eu gostava muito dos bagunceiros. Eu defendia muito os bagunceiros. Apesar de ser considerada uma professora bem rigorosa. Na escola eu era bem rigorosa. Eu fui amansando, eu não tinha coração, não. Acho que quando a gente começa... Isso foi uma coisa que foi quase unânime aqui quando os professores... O Heitor falou disso, o Thales falou disso, que começa batendo muito, né? E a gente vai entendendo que, calma, não é bem assim. Eu também... Acho que quando a gente começa tem muito ímpeto, né? A gente tem muita... Vamos mudar tudo e é isso. No início, a gente não sabe lidar exatamente com um grupo tão grande. Então, assim, por medo, a gente coloca o aluno lá no lugar distante, né? Então, e eu sou muito introspectiva, eu já falei isso. Então, eu não era muito de gracinha. Não sou. Até hoje, eu não sou muito. Você é muito séria, né? Sou séria. Então,
eu forçava muito que eles aprendessem muito. Eu falei assim, ó, vocês não vão passar por mim sem saber isso aqui. Então, eu sempre fui muito respeitada por isso. E aí, contar uma história de escola. Eu fazia trabalhos, eu adoro fazer trabalho, porque eu acho que a prova única, como única forma de avaliação, ela massacra o aluno. Porque o aluno que não vai dar bem na prova, ele acha que ele não é nunca um bom aluno. Uhum. Então, eu gostava muito de fazer sarau com as obras do Paz. Na escola, a escola em que eu trabalhei no Colégio Militar Dom Pedro II, Colégio do Corpo de Bombeiros. Bombeiros. Nossa, famoso, eu amava, né? aquele colégio. Porque eles davam a liberdade pra gente justamente fazer esse tipo de coisa, né? E eu fazia sarau e eu via o bimestre os meninos se mobilizando. Eles se mobilizavam para fazer, porque eu colocava competições, né? E uma das coisas que eu colocava era que tinha que me fazer chorar. Ah, que legal. Se me fizesse chorar, eu dobrava a nota. Então eles competiam para me fazer chorar. Porque eu era durona, então eu não chorava, eu colocava isso aqui não tá bom, isso aqui não tava bom. E aí eu via o esforço deles para que isso acontecesse. E aí já não era mais nota. E é isso que eu acho que a gente perdeu muito no processo de educação. O aluno, hoje, se ele tiver com 5, ele está satisfeito. Ele não... Acho que como o professor Clóvis de Barros Filho fala, a gente perdeu um pouco do brio. Do brio. Tipo assim, como é que uma pessoa escreve isso aqui e eu não entendo o que ele escreve? Difícil é escrever, não é entender. Como é que eu não consigo entender isso aqui? E o aluno, ele não é mais um aluno que hoje é motivado a ter brio. Assim, ó, eu vou resolver isso aqui, por mais que não valha nenhum ponto, mas eu não saio daqui enquanto eu não resolver essa questão de matemática. E esse aluno cresce. Você percebe o crescimento, que é exponencial, quando você percebe que esse aluno está ali por brio. Sim. Muitos alunos nossos, eu acho que a academia contribui muito para isso. A gente desenvolve no aluno não só o conteúdo massivo e maçante. A gente gosta de ver o crescimento, a evolução. A gente, com a monitoria, percebe esse processo. Esse acompanhamento próximo, né? Eu acho isso muito bacana. Essa proximidade, essa humanização do processo. E a educação é isso, né? A educação de verdade. Porque senão você mata o aluno. Ele passa, a gente cumpre o nosso papel, né? No nosso caso de pré-vestibular, mas o saborzinho fica, né? Sim, com certeza. A gente fica a desejar muitas vezes. E a academia, eu acho que alimenta bastante esse brio no aluno, de ele correr atrás, de ele poder um pouquinho mais. O nosso 1000 não é à toa, né? 2 já, né? Não é à toa. É, com certeza, assim. Agora, assim, a pergunta mais importante. Quantos alunos te fizeram chorar no sarau? É o que eu digo. A primeira vez era uma turma que... o grupo que me fez chorar só tinha pendurado. Aqueles assim, iam reprovar. Ah, você chorou de dó, né? Não. Aí eu falei assim, agora eu quero ver correr. Eles se juntaram justamente para isso. Eles se juntaram porque eles iam reprovar. Aí eles fizeram de Morte e Vida Severina. E eu sou chata. Morte e Vida Severina. Tem que decorar o texto. É Paz 3, não era Paz 3? Morte e Vida Severina? Isso. Tinha que ser decorado. Eu falava, olha, se abriu um papel e olhou, metade da nota foi embora. Era assim, tinha que ser decorado. Então eles decoravam textos. E eram enormes, não eram curtos, não. Então eles decoraram o texto. E aí eu tinha um aluno, que olha como é que são as coisas. Esse aluno ficava mais apartado, mais quieto, era o mundo dele. E ele compôs uma música. Ele não copiou uma música. Ele compôs uma música para a apresentação. Ai, eu não teve jeito. Isso é um absurdo, né? Nossa. A turma ficou encantada. Em que planeta uma nota traria isso desse menino? Não é? Isso é incrível. E aí que a gente foi descobrir que ele tinha talentos musicais, ele tocava piano. Ele levou o teclado, assim, como assim? E aí os alunos cantaram e ele compôs a letra, fizeram a letra e a melodia da música. Com base em Morte e Vida Severina. E aí não tinha como, né? Animal. Aí depois eu fiquei chorona também. Porque aí eles falam assim, se eles fizeram a Silvia chorar, a gente vai fazer também. E eu acho que isso tem que ser alimentado, né? Esse brio e essa competição positiva. Isso foi lá no Dom Pedro? Foi.
E aí, muito bom, foi muito bom. Foi um período da minha vida em que eu vi o papel de professora, assim, de educadora, né? Muito forte. Né? Nessa hora, assim, é impagável, né? Não tem... Apesar de eu ser muito rígida, eles gostavam de me fazer chorar. Eles gostavam de você, né? Gostavam, Exato. gostavam. E deixa eu fazer uma pergunta. Você começou no Alumbi, né? E qual foi a primeira escola que você entrou? Como é que foi o processo pra você ir pra escola, assim? Gente, eu trabalhei numa escola muito pequena. E era assim, eu dava aula na quinta, que agora é o 6º ano, né? 6º, 7º, 8º e 9º, que seria quinta, sexta, sétima, oitava. E 1º, 2º, 3º ano em redação. Eu trabalhava gramática e no ensino médio redação. E eu entrei na turma e foi bem difícil. Não vou dizer que foi fácil, não, porque eram muitas turmas, muitas aulas, 2 públicos completamente diferentes. E a escola não me ajudava muito, entendeu? Porque eu descobri no 3º ano que os meninos nunca tinham feito uma redação na vida. E qual é o meu mal? Eu fazia. E os alunos não gostavam. 3 anos sem fazer redação. Não estava acostumado. 2 anos, né? Você fez você chegou a terminar francês? Sim. Você terminou francês e fez a licenciatura para fazer... Sim, sou licenciada. Não quer dizer nada, hein, gente? Não. Ficou adormecido lá na... Só para ter a licença mesmo, né? Mas eu fiz, mas aí como eu só trabalho com português, então meio que acho que ficou lá adormecido mesmo. E você fala francês? Não. É igual andar de bicicleta, sabe? Se você treinar um pouquinho... Vai, né? Vai embora. Vai. Que fera. E você sempre foi a musa fitness da galera? Não. Como ainda não sou. Mas olha, vamos Não, lá, ainda promessa aqui, ó. Me dê 10 meses, vocês vão ver, agora de verdade. O Caetano lançou no vídeo de anúncio de Taguatinga que quem conseguir fazer o seu treino de perna ganha 50% de desconto. Vamos lá. Não foi, Leire? Você que gravou isso aí? Vamos lá. Não lançou essa? Vamos lá. Já é a musa fitness. Quando é que você começou nessa carreira fitness aí? Olha como é que são as coisas. Depois do meu processo de separação, durante o meu processo, enfim, eu entrei numa depressão lascada, assim. E aí é uma coisa que a minha vida profissional também faz parte, né? Eu entrava em sala de aula, nesse período da minha vida, e eu chorava apagando o quadro. Eu entrava, apagava o quadro chorando. Aí, depois que apagava aquele quadro comprido, giz, eu me recompunha. E eu sempre usei óculos, então dava para disfarçar um pouquinho, né? Eu me segurava lá e eu dava aula. E era um momento que eu esqueci o que eu vivia. Era um momento que eu era feliz. E era só aquele momento que eu esquecia de verdade. Quando eu virava para os alunos. Aí eu começava a brincar, contava história, dava aula. E eu sempre inseria algum tipo de brincadeira. Que foi aí que eu consegui não me afundar. Mas eu entrei numa depressão lascada, engordei absurdamente. E aí, depois que eu me resolvi no meu processo de separação, a minha saúde estava horrível, horrível. Eu estava praticamente ficando hipertensa. E assim, eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Aí, agora eu falei assim, agora eu vou cuidar um pouco da saúde. E eu acho assim, o ódio é uma baita energia. Café é ódio e... Porque eu não queria estar naquela situação. Eu não queria estar naquela situação. Eu imaginei assim, eu ainda tenho muita vida. Sim. Muita vida. E aí que eu comecei a treinar, mas eu odiava. Você fez valer que hoje foi na força do ódio, né? Eu era aquela pessoa que pagava 1 ano de academia e no ano ia 3 vezes. Olha lá, a Leire tá falando que é ela ali, ó. Eu ia 3 vezes. Sabe, assim, ia assim, pra andar na esteira. Odiava o ambiente. Eu acho que ainda não gosto, sabe, assim, do ambiente. Não é um ambiente... Não é? Nossa, não é. Mas eu fico quietinha lá na minha, é o momento de eu ficar completamente quietinha. E aí eu ia pra academia. E era um período muito louco da minha vida. Por quê? Porque eu comecei a ir, não tinha academia próxima à minha casa, assim. Então eu tinha que ir pra Smart, que vai ser lá do... Entendeu? Da unidade.
E eu ia à noite. Então você começou a malhar, já tinha Smart Fit. Então isso é teoricamente recente, né? Recente. Era aquela unidade lá que ficava mais próxima da minha casa e que o horário era compatível com aquilo que eu tinha disponível. Então eu comecei a treinar lá. Eu saía de lá às vezes meia-noite. Olha que loucura, né? Meia-noite ia lá e fazia... Mas eu não sabia nada. Eu andava na esteira. E aí eu comecei a fazer dieta e tudo mais. Aí eu fui vendo, em 2 meses eu emagreci 10 quilos. Você teve um acompanhamento profissional? Não, na primeira fase foi eu, mim mesma e o ódio. Foi só isso. E aí você foi gostando? Não. Não. Até hoje você falou que não gosta muito, não? A gente gosta do resultado. Mas é algo que o teu corpo te impulsiona a fazer. Eu não consigo mais hoje ficar sem. Mas dizer assim, eu vou... Nossa, como eu tô doida pra treinar a perna. Hoje não tô. A gente gosta depois. Depois que faz o treino, você fala assim, endorfina, agora né? Porque assim, foi numa época que as minhas filhas foram pro colégio, o Dom Pedro. Você trabalhava no Dom Pedro nessa época? Minha vida época? era louca. Isso. Eu acordava 4h20 da manhã. Que doideira. 4h20 da manhã. Pra sair daqui de Itaguá? Pra logística das minhas filhas, deixar na casa da minha mãe, ir para o trabalho. Lá a gente entrava muito cedo, na época do Dom Pedro, entrava muito cedo. E aí eu deixava minhas filhas em casa e às 9 horas eu ia treinar. Eu não sei como é que eu sobrevivi a essa fase da minha vida, não. Porque eu dormia todos os dias, meia-noite, 1h e 4h20 da manhã. E como é que você conseguia corrigir prova lá por a prova? Sabe esses intervalos que a gente tem? O horário do almoço. Meu Deus. Era nesse período. E nesse período, assim, por causa da logística da minha vida, eu tive que colocar o treino num horário que era para eu desistir, entendeu? Mas eu só coloquei o treino como um exercício de constância quando eu entendi. Isso aqui é como um trabalho. Eu nem vou ponderar. Eu só vou. Porque no trabalho a gente não fica assim, será que eu vou hoje? Não. Você só vai. Eu tenho um compromisso tal horário e eu vou naquele horário para o meu compromisso. O meu processo foi o mesmo, assim, para começar a malhar. Cara, é trabalho. É como um trabalho. Porque aí a gente leva num outro espírito. Porque senão você fica assim, hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou, não. Sim, exatamente. Aí depois eu consegui uma academia mais próxima da minha casa. Aí eu fui fazendo. Aí já fui acompanhada de um profissional. E aí eu fui vendo a evolução. Eu tenho muita facilidade pelo meu biotipo de ganhar massa muscular. Eu comecei a ganhar massa muscular e eu falei assim, opa, isso aqui é bom. Eu gostei. Fera. Aí eu comecei a gostar, obviamente, de novo, não do processo, mas do resultado. E aí você conheceu um professor que também estava no processo de fisiculturismo, né? Mangabeira? Não, mas o Mangabeira, ele entrou assim depois, porque ele gostava. O Mangabeira era o gordinho que sofria bullying, acredita? Eu trabalhei com o Mangabeira na monitoria do Dinatos. E depois ele resolveu treinar. Aí ele também tem um biotipo ótimo pra ganhar massa muscular. Aí depois ele virou fisiculturista. Ele já ganhou competição, né? Já. Manga campeão. Mais de uma vez. Trabalhou comigo, a gente foi monitor junto no Dinatos 2011. E eu fico impressionada. Como? Porque eles passavam alguns períodos de 0 carbo. Quando você tá sem carboidrato, a mulher na TPM 3 vezes. Você não tem... E ele dava não tem energia pra nada, né? Não é só energia. É irritação. É irritação. Você fica extremamente irritado. E ele dava aula de física. E o cérebro não funciona bem. Você não consegue fazer uma soma de cabeça e ele dá aula de física. E é muito louco isso, né? Eu admirava demais, eu admiro ainda. Ele ainda tá no fisiculturismo, sabe dizer? Não. Agora ele é crossfiteiro, acredita? Mas... Dessa água não beberei, vai que beberei. Agora é crossfiteiro. Crossfiteiro é o professor Ricari, que vai vir aí em breve. Olha aí. O professor Ricari é crossfiteiro. A física tá indo pro crossfit, né? A física. Porque o Mangabeira, ele, ao contrário de mim, ele gosta muito dessa interação social e o fisiculturismo é um esporte muito solitário. O crossfit não, o crossfit é a galera, junto, né? O crossfit é muito... Só que muda muito o corpo, né? O corpo do crossfiteiro é bem diferente do É mais do cara atlético, que malha normalmente, né? É mais atlético. A massa muscular é bem menor. Para ser fisiculturista é um outro modelo de corpo, um outro shape, né? E você já foi testar? Já fez alguma aula experimental de crossfit? Já. Eu gosto, acredita? Eu só queria encaixar no meu tempo. O que fica perto da minha casa não cabe no meu tempo. Mas não é o dia todo? Não é igual a academia que você vai? Tem que ir no horário certinho assim, lá? Tinha, mas assim, o último horário era 7 às 8. É difícil.
esse meu horário eu tô em algum trabalho. Tinha que ser um pouquinho mais tarde, mas aí eu não consegui. Mas eu gostei. E eu sou competitiva. A galera fala que gosta Primeira de competir vez, é isso, né? primeira vez que eu fui, tinha lá umas meninas que já faziam mais tempo. Eu falei assim, eu ganhei. Porque eu sou competitiva. Mas também no outro dia eu não andava, né? No outro dia eu não andava. Eu passei acho que uns 2 dias jogada no chão, assim, que eu não conseguia andar direito por causa do treino. Mas eu gostei. Mas além, por exemplo, você malha, você gostou do CrossFit, mas tem algum outro esporte que você gosta, que você faz? Eu faço musculação porque é o momento que eu sinto dor e a dor é solitária ali. Eu gosto de ouvir música. Eu normalmente ouço música. Podcast acadêmico. Ouço, acredito. Ouço. Eu vou fazendo uma playlist assim, de coisas que eu quero ouvir naquele dia. O que você gosta de ouvir de podcast? Às vezes você compartilhando aí, a galera pode gostar. Eu gosto muito de... Assim, não necessariamente do podcast, mas eu gosto muito de neurociência, de psicologia. Gosto muito, né? Você pensou em fazer, né? Psicologia. Gosto muito de neurociência, psicologia, de filosofia. E você pensa em estudar mais, fazer outro curso, alguma coisa assim? Às vezes voltar para essa área da psicologia um dia? Eu ainda vou fazer psicologia. Acho que um dia eu vou fazer. Como conhecimento, trabalho? Conhecimento. Não sei, trabalho, não sei. Você ainda se apega, né? Eu acho que sim. E você pretende parar de dar aula, alguma coisa assim? Eu acho que a gente não vai se aposentar, abogado. Eu tenho essa impressão, hein? Eu não me vejo como carreira mesmo, assim. Eu acho que vai ser sempre dentro da educação, mas eu acho que eu vou morrer dando aula. E não vai ser um problema pra mim. Entendeu? Não, né? Não vai ser. Você gosta bastante, né? Eu gosto. É alguma coisa que é inerente à minha vida. Eu posso diminuir, aí eu quero fazer isso. No meu processo de envelhecimento, eu quero diminuir, né? Mas hoje você ainda tem muito gás, tá muito nova. Ainda tenho muita energia. E assim, quando falo em professor que tem muita carga, você é uma das que eu primeiro penso. Professor que trabalha muito bem, é você. Eu sempre penso nisso. Você é uma das... Eu já carga. dei... O Flávio também é outro que não tem tempo pra nada. 78 aulas por semana. Que isso? Como é que cabe? Andando de ônibus. 78 aulas. Todos os dias, manhã, tarde e noite. Entrava no sábado também, né? Não. Era uma época que tinha 7 aulas de manhã, 6 à tarde e 5 à noite. Meu Deus. Minha semana terminava... Eu já dei aula no sábado. Dessas aí eu nem contava, porque era concurso público, né? Ainda tinha isso. Mas foi uma fase bem... E foi há quantos anos isso? Foi em que ano? Ainda tava no aluno. Você mais ganhava bem? Compensava o financeiro? Você se sentia realizada? É porque assim, eu tinha muita dificuldade nessa época de dizer não. Então as pessoas me pediam, pega essa aula. Não. Você não queria, mas pegava, né? Mas eu pegava. E aí eu ia pegando. Quando eu via, eu já não tinha mais nem tempo para respirar. E depois que você entra, você não sai, né? Você não abandona o barco. Você termina, né? Você sempre vai até o final. Aí você, né? Agora este ano eu não vou fazer. Aí quando vinha no ano... E aí as contas também, os boletos. Aumenta o padrão de vida, né? Aí tinha que... E mas como é que era a saúde mental nessa época? Você... Tranquilo. Modo automático, vai embora? É só cansaço físico mesmo. Mas chega um ponto que você tá em outro planeta e você parece estar fora do seu corpo falando o conteúdo. Porque você dá a mesma aula 17 vezes no dia, não é mole, não. E como é que você conseguiu reduzir esse processo? Porque hoje você não dá mais esse tanto de aula. Você dá muita, né? Eu dou muita Você trabalha aula. em quantos lugares hoje? 5? 4? Eu nem sei dizer, né? É muito A última lugar. vez eram 7, né? Ano passado tava com 7. Você tá louco. 7 lugares. Mas só diminuindo, assim. Mas assim, aparece uma coisa, assim, eu vou fazer. E eu gosto de desafio. Quando é uma coisa diferente daquilo que eu faço, ainda acho que eu gosto mais, sabe? Assim, eu nunca fiz isso, quero isso. Porque se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, você entra numa bolha e o seu cérebro para, né? Até estava vendo num podcast, essa coisa de a gente ficar fazendo a mesma coisa é um convite para daqui a pouco ter um Alzheimer. Né? A neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de ampliar conhecimento, ela tem que ser explorada. Quando a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando mais difícil. A gente aprende muito menos. Sim.
Então a gente tem que estar o tempo inteiro lendo, vendo outras coisas. Eu gosto muito, por exemplo, nas férias, eu não estudo só português. Eu gosto de ficar estudando outras coisas. Eu gosto de ler outras coisas. Não só ficar na minha área de conhecimento. Expandir, desenvolver novas habilidades. Coisas que não tem nada a ver. Esse negócio do Alzheimer é muito doido, assim. Tem muita gente que trabalha a vida toda, né? Galera, muitos anos trabalhando, correria do dia a dia, da vida. Aí a pessoa aposenta, o ritmo cai, aí a pessoa para de ler, para de estudar. Não, aí é nesse momento que a saúde mental cai, né? O Alzheimer chega, às vezes um Parkinson, uma parada assim, né? E a nossa vida, abogado, a gente está muito em sala de aula. O professor dá muita aula. Normalmente, para a gente conseguir uma vida legal, a gente precisa dar muita aula. Não é? Sim. E você vira uma pessoa monossilábica e monotemática. Você só fala sobre o quê? Aula. Você só convive com o quê? Professor. E com aluno. Sua vida é professor e aluno. Se você não tiver outras vozes, você fica naquele ciclo o resto da vida, só falando sobre as mesmas coisas. Que ruim, né? Porque é legal que você tenha amigos professores, mas é tão bom quando você vai trazendo outras realidades, outras vivências, que você não conhece, você se enriquece muito mais. E você também é capaz de contribuir para os outros. Com certeza. Por exemplo, você é um professor de matemática. O que normalmente as pessoas acham que você sabe? Todas as contas de cabeça. E só matemática. No dia que você um dia escrever lá, olha, o sinal indicativo de crase veio por isso, os alunos vão olhar assim. Como você sabe isso? Eu faço muito isso, Às vezes eu vou escrever uma parada, eu tenho acento... Tem porque toda proparoxítona é acentuada. Meu bogado... Os professores de matemática na academia, eles dão show na escrita. Eu tenho vergonha das coisas que eu escrevo para essas pessoas. Porque eu escrevo tranquilamente. Aí eu venho lá com a erudição do bogado. E o Aldo, gente? O Aldo é coisa de maluco. O Aldo, gente. O Aldo, depois que me manda um texto desse tamanho, eu falo assim, gente, ele sabe colocar todas as vírgulas. Uma vez você fez esse comentário. Eu mandei um texto. Silvia, revisa isso aqui pra mim. Eu escrevi um texto, Silvia, revisa isso aqui pra mim. E você falou assim, nossa, tô até emocionado de ver as vírgulas no lugar certo. Os professores de matemática, eles são todos eles que escrevem pra mim em algum momento lá no grupo. Gente, eles mandam muito bem. Mas o melhor é o Aldo. O Aldo trabalhou assim, passou em 2 concursos públicos, né? Então acho que ele estudou muito português. E trabalhou no serviço público numa parte burocrática, né? Pô, o Aldo ficou fera nisso. Cara. Mas não é... Querendo ou não, a gente leva isso inconsciente. Eu só sei isso aqui, eu só sei matemática. Todo mundo acha que eu só sei matemática. Que você faz todas as contas de cabeça. E que quando você sabe outra coisa, as pessoas olham assim, nossa... Quando eu vou dar aula tem uma matéria que é soma de arcos, né? As transformações trigonométricas. Eu acho que eu até já falei isso com você, porque você me falou isso e eu botei na minha aula. Que eu faço uma brincadeira, porque tem na trigonometria um negócio de seno de A mais ou menos B, né? E aí tem uma frase que todos os professores usam. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B cosseno A, isso nada aqui é o mesmo de lá. E aí eu sempre brinco, e olha só, eu mudei minha aula, inclusive, por sua causa, adicionei uma brincadeira. Eu falava assim, galera, vou dar uma aula pra vocês hoje de romantismo, né? O romantismo foi dividido em 3 gerações, a primeira geração nacionalista, a segunda geração a byroniana, mal do século, a terceira condoreira. Aí eu falo de referências de cada geração. E na primeira geração teve um cara que foi o Gonçalves Dias, ele foi muito famoso por compor uma redondilha maior. Olha aí. Uma redondilha maior. Quem me falou isso foi você. A redondilha maior. Você que me falou que isso era uma redondilha maior. A canção do exílio. Aí eu começo a falar, os moleques acham massa, e eu caio nessa... Sendo A, cosseno A, eles acham massa demais, né? Você que me falou da redondilha maior. Eu falei da canção do exílio, da brincadeira, né? E você falou, isso é uma redondilha maior. Eu peguei essa, porque se professor de matemática já tá falando já demais, né? Fala uma redondilha maior. Exatamente. Porra, muito eu louco. só esqueci do formato. Um dia que depois você vai pegar pra falar, a redondilha maior era assim, assado. Tem a contagem de sílabas, né? Tem uma brincadeira. Isso. E por que, gente, a redondilha maior? Porque a melhor forma de você decorar qualquer coisa, música infantil, é escrita em redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas. Então, para grudar na sua cabeça, se eu escrevo algum texto em redondilha maior, eu garanto que você vai se lembrar dessa frase para sempre. 7 sílabas. 7 é um número cabal, né, cara? Não é? E aí as músicas infantis, as músicas são assim, que bombam,
Se você ficar com ela na cabeça, você pode contar. Redondilha. O cordel, porque é uma narrativa oral, então ela é feita para ser declamada e as pessoas decoram aquilo. Então tem que ser fácil. A Canção do Exílio, por que ela é tão emblemática? Por que a gente decorou tão fácil? Porque ela é redondilha maior. É isso. A literatura oral é assim, a música de criança. Ó. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. 7 sílabas, você guarda. Ninguém esquece. Por isso que essa música ajuda na matemática, mas tem um porquê de ser uma redondilha. Decora, né? Para ser fácil de ser decorada. Sim. E porque essa, assim, eu odeio decoreba. Uma das coisas que eu acho muito legal na nossa cadeira ali é a gente evita botar o aluno para ficar decorando, né? A gente quer que ele entenda, aprenda. Mas essa fórmula, a demonstração dela, a compreensão dela, não é tão simples. Então, eu até falo, galera, vocês sabem que eu não gosto de decoreba, mas essa aqui vai ter. Aí eu conto toda essa história, né, para poder ajudar eles a lembrar. E eu vou dizer, o aluno guarda mais o fato de você saber essa história do que propriamente. A fórmula, a fórmula, ela vem por uma associação. Com certeza. Não é porque eles lembram de você falando do poema. Quem faz muito isso é o Caetano. O Caetano falou sobre isso no episódio dele aqui, que quando um professor de matemática fala de matemática na aula de matemática, isso não gera atenção, porque tá no plano. Quando um professor de matemática fala de história, de português na aula de matemática, isso gera uma outra coisa, né? Então, exatamente. Na aula de história ele puxa muita coisa fora disso, né? É o momento que às vezes o aluno tá ali de cabeça baixa, aí ele levanta. Exatamente. Como assim? Porque você quebra uma expectativa, né? Com certeza. De o professor só saber aquilo ali. Silvia, a Leire já me avisou ali que a gente tá ficando com pouco tempo. Passou rápido, né? Quando a gente fala que é 1 hora, fala, não tem como conversar 1 hora, né? Passou rápido mesmo. Então, eu vou direcionar pra gente ir para as últimas coisas. A pergunta que a gente recebeu... Quando começou a gostar de português? Você meio que falou isso hoje, né? Quando começou a gostar de português? Eu gostava, mas não era assim, nossa, a minha matéria favorita. Como eu disse, eu gostava de história. E eu gostava de exatas, acredite. Eu gostava de exatas. Português era uma matéria que estava lá, mas eu gostava muito de línguas. Como eu comecei a fazer francês, eu gostava de francês, eu gostava muito dessa ideia de saber línguas, né? Português não era a minha favorita, não. E acabou virando, né? Assim, talvez nem seja ainda, mas acabou virando a que você segue, né? Não sei. Eu acredito o seguinte, você começa a gostar daquilo que você faz bem. Quanto mais você faz, mais a chance de você fazer bem. A gente não pode limitar tudo que a gente faz a se eu não gosto, eu não faço. Você vai ficar bom quando você fizer muitas vezes e você gosta não da matéria, você gosta de fazê-la bem, qualquer coisa. Hoje eu gosto de treinar? Não. Mas eu sei que aquilo ali me fez uma diferença enorme. Não tem que gostar, tem que fazer. E você começa a gostar do resultado. Porque a gente, na verdade, gosta de fazer bem qualquer coisa. O brio tá aí. Em você sentir, eu faço isso, eu faço bem. Quando você começa a achar que você já chegou ao topo daquilo que você... né? Daqui eu não passo mais, você para de ter o prazer de fazer qualquer coisa. Com certeza. Português era uma matéria que eu tinha facilidade, mas não era a minha favorita. Não era a minha favorita. Mas eu gostava de física, por exemplo, porque eu tinha um professor que era incrível e que me desafiava. E eu gostava de... acredite. O barulho tá incomodando. A Leire tá ficando doida aqui. Galera, se tá tendo um barulho aí, desculpa, não sei cadê a câmera aí, mas tá tendo barulho aqui na frente do nosso estúdio. O rapaz resolveu passar enceradeira ali no corredor agora. Muito obrigado, tá? Galera da Limpa, obrigado. Tá limpo. Brigadão, o som tá... Desculpa, Silvia, que a Leire tava agoniada pedindo pro cara parar ali. Mas eu era boa em física, por exemplo. Era boa em física, acredita? Em português, suas notas eram boas? Eram. Você era boa Mas em tudo, né? eu era isso, muito, né? era muito estudiosa. Eu não sou inteligente, eu sou estudiosa. Eu gosto de desafio, eu gosto de aprender. O esforço nesse talento, né? Exatamente. Eu gostava muito de aprender. De ter esse... Eu era a pessoa que olhava de maneira apaixonada
para aquilo que eu via no quadro. Fera. E eu acho que isso ainda me mantém também na educação. Porque quando a gente acha que sabe, a vida vem e mostra que a gente não Dá uma sabe. porrada, né? Olha como é que são as coisas. A gente não sabia dar aula online. Ninguém me sabia usar nada. Hoje é uma das coisas que eu faço na minha vida fora dos cursinhos da escola. Eu dou aula online. Dá online. E aí isso abre outras coisas para eu fazer também. A gente não sabia isso. Uhum. E hoje a gente sabe, ou pelo menos está mais próximo do que a gente estava há 2 anos. Né? Esse sabor de estar sempre aprendendo uma coisa é muito bom. É muito bom. Eu gosto. Que fera, que fera. Então tá respondida aí a pergunta. Não, Eu não lembro gostava quem tanto de fez. português. Não. Não, gente. E a última coisa é o quadro Pergunte pro Próximo. Eu não sei até quando eu vou manter esse quadro aqui, mas o quadro Pergunte pro Próximo é o seguinte. A última pessoa que vier aqui deixa uma pergunta, você tem que responder, e depois você vai fazer uma pergunta para o próximo. Então, eu acho que essa pergunta que você vai receber é a do Thales. O último episódio foi do Thales. E a pergunta do Thales foi a seguinte. Quando foi que você percebeu, né, que caiu a sua ficha assim, que você não ia parar de dar aula? Eu vou dizer assim, olha, em vários momentos, acho que às vezes a vida vai te pregando peças e você vai desmotivando, né? A nossa vida é muito inconstante, né? Quantas vezes, faz uma coisa mais estável, mais, né? Tem aquela vida no escritório, né? E tem a estabilidade. Só que eu acho que se eu fizesse alguma coisa parecida com isso, eu não ia estar aqui tão bem como eu estou hoje. Uhum. Porque isso me mataria por dentro. É estranho isso, porque eu sou muito introspectiva, como eu disse, mas eu acho que os meus momentos de introspecção, eles são equilibrados pelo momento que eu estou em sala de aula. Então, vários momentos eu pensei, mas eu sempre tinha algum tipo de resposta. Eu acredito muito nisso, Bocata. Porque aquele momento que você estava assim, não vou fazer mais isso, eu vou buscar outra coisa. Vinha sempre um aluno falar na minha rede social ou pessoalmente do quanto aquilo que eu falei naquele X dia, que só ele lembra que eu não me lembro, quanto que aquilo ali modificou a vida dele. É o caso do extra lá, do Stalker. Eu tenho assim, nossa, eu tenho infinitos depoimentos na minha rede social de alunos que contam coisas da vida inteira, contam, sabe, histórias que se assemelham à minha história e que acho que modificaram também quem eu sou, entendeu? Eu só vou agregando essas histórias, essas mudanças de vida. Eu fiz muita amizade, eu tenho muitos alunos que são do coração até hoje. Eu sei que eu deixei lá minha sementinha, né? Deixa uma sementinha em cada um desses alunos. E eu acho que em todos os momentos que eu falei assim, eu não sirvo mais para isso, porque a gente tem os nossos dilemas também, sim, né? Acho que se eu não estou conseguindo, aí vinha sempre um aluno falar alguma coisa que me dava um gás novo. Sabe? Então, eu acho que foram vários momentos. Não teve um, né? Não teve um. Mas quando eu tive minha primeira filha, eu tive depressão pós-parto. Não tinha coisa mais difícil. Olha como é que são as coisas, né? Eu tive depressão pós-parto. E aí, todos os dias, eu chorava porque eu não queria entrar em sala de aula. Eu não queria estar ali. E aí, de novo, foi um momento que eu entrei em sala de aula e eu falei assim, eu não posso abandonar no meio do semestre os alunos. E como eles eram tão positivos, tão empáticos comigo, mesmo sem saber o que eu estava passando, eu me senti em dívida com eles. E aí foi um momento que eu fiz assim, que eu mudei, sabe, o sentimento em relação à sala de aula. Parou de ser algo que só me fornecia os boletos pagos e passou a ser alguma coisa que significava na minha vida. Significava muito, assim, que fazia parte de mim. Hoje eu acredito que completamente faz parte de mim.
Então, não teve um momento. São sempre São várias injeções de ânimo para continuar fazendo o que eu tô fazendo. Pô, que lindo, Silvia. Obrigado por compartilhar isso. De Eu verdade. que agradeço. É até difícil agora continuar aqui o próximo quadro, né? Mas vamos lá, continuar o quadro mesmo. Vamos lá, pergunta respondida maravilhosamente. Talvez a melhor vez que essa pergunta foi respondida aqui. E aí, seguindo, pergunte pro próximo. O próximo é o Neto. Se você quiser perguntar alguma coisa para ele diretamente ou uma coisa mais ampla, pergunte pro próximo. Dentro da educação, Aqui, ó. dentro da educação, o que ainda te falta? Ai, o Neto tá na fila para gravar aqui, ele respondeu. Ele respondeu. Porque Obrigado, agora, Neto. Porque agora até cabelos nós temos, né? Safado. Enfim, o Neto vai responder melhor essa pergunta aqui, galera. Eu prometo. Ele vai descobrir ali o que falta ainda. Ele tem um tempinho pra pensar. Eu vou deixar de castigo ali um tempo. Então é isso. Silvia, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado por abrir coisas tão pessoais e, né, às vezes não é fácil abrir, compartilhar coisas como você compartilhou hoje. Então me sinto muito honrado em ter recebido isso de verdade. Obrigado por você dar um tempo, no meio das férias, vir aqui gravar. Né? Não é fácil. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Que a gente continue em 2023 isso que nós estamos construindo, né? Que é um ambiente profissional que é completamente saudável. Com certeza. Eu acho que é uma das coisas que eu mais... Quando as pessoas me perguntam, os colegas de outras instituições, os vários professores que eu conheço me perguntam da academia, eu falo assim, gente, é o ambiente mais saudável profissionalmente que eu conheço. Pô, fico muito feliz em ouvir né? isso, de verdade. De o grupo trabalhar pelo grupo. O grupo trabalha pelo grupo. Que bom. Eu acho que só faz crescer. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, professora Silvia, mais uma vez. Obrigado por compartilhar seu tempo, por vir aqui, contar sua história, né? Abrir tantos aspectos pessoais que você abriu. E, Leire, coloca aí as redes sociais da Silvia. @professora Silvia Tominaga. Como é que é o @? @profa Silvia Tominaga. Galera, Instagram e profissional. Segue lá, muito conteúdo de qualidade, conteúdo fitness, conteúdo de português. Ela tá sempre postando, sempre compartilhando com a galera. E é isso. E também, galera, se inscreve aí no nosso canal, dá o joinha, ajuda no nosso engajamento, compartilha esse podcast com alguém que você acha que pode achar essas histórias interessantes, tá bom? Ajuda a gente aí. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.